Oi, oi, gente! Boa noite! Estamos aqui ao vivo no canal do Mais Psicólogos hoje para falar sobre relacionamento abusivo, sobre o Janeiro Branco também. Então, eu vou esperar o pessoal chegar, vou esperar as pessoas chegarem para a gente começar a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje. Então, quem já estiver por aí, vou pedir, por favor, para saber se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Então, eu vou esperar todo mundo chegar. Enquanto isso, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Stephanie, tá aqui o meu nome. Tadã! Eu sou psicóloga. Eu tô aqui sempre no Mais Psicólogos, eu tô toda semana. A gente teve um recessinho, mas agora a gente vai voltar bastante com as lives. Oi, Veralice, eu também tava com saudades, tudo bom? E aí a gente tá voltando hoje, e aproveitando que a gente tá voltando hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento abusivo, em função do Janeiro Branco. Eu acho que todos os profissionais estão aqui conversando, teve várias lives hoje, ontem, acho que todo dia tá tendo bastante lives, falando um pouquinho sobre o que é o Janeiro Branco, que tá todo mundo fazendo uma conscientização sobre a saúde mental, né? O quanto é importante ter a saúde mental em dia, ter a saúde mental como prioridade é importante, né? Acho que todo mundo tá falando bastante disso, acho que por isso que eu tô de branco também, para representar esse Janeiro Branco hoje. E a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Então eu vou esperar todo mundo chegar. Vitória, sobre relacionamento abusivo. Eu vou esperar todo mundo chegar, esperar um pessoal chegar, saber de onde vocês são. O Anderson tá falando que a qualidade do vídeo tá bacana, né? Então tá dando pra escutar tudo bem, tá dando pra ver tudo bem. Então eu vou seguindo vocês aqui pelo celular, vou vendo as mensagens de vocês e vou olhando aqui pra vocês batendo um papo. Então a Kate tá aqui também já, dona Kate, o Anderson, a Vitória. Me falem de onde vocês são, se vocês são psicólogos, se vocês são entusiastas do tema, se vocês têm questões sobre o tema, se vocês já viveram, se conhece alguém que vive, que viveu, dúvidas sobre o tema. Aqui é um bate-papo. Para quem não conhece como funcionam as minhas lives, é assim. Eu vou trazer um pouquinho do tema, vou contar um pouquinho a parte teórica, como a gente consegue observar sinais, sintomas e como que é um relacionamento abusivo, mas a gente vai trocar uma ideia, literalmente. Então, quero que vocês participem, quero que vocês deem opiniões, perguntas, sugestões, para a gente ter essa troca bacana. Então, a Jaqueline é do Rio, o Anderson é estudante de psicologia, a Michelle já tá por aqui também. Kalina Gomes, Kalina, a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. A gente vai falar sobre esse tema hoje. Então, opiniões, vivências, dúvidas, a gente tá aqui para isso. E por que a gente vai falar de relacionamento abusivo no Janeiro Branco? O que acontece? Ultimamente tem saído mais na mídia, né? Fatos de relações abusivas, tanto físicas quanto psicológicas. Normalmente a gente vê mais situações onde aparecem abusos físicos, onde o marido batia, maltratava e tudo mais da mulher. Óbvio que também tem mulheres que são as agressoras, né? Então, maridos que sofrem, homens que sofrem, e relacionamentos homoafetivos também, de todos os sexos, né? Mas a gente acaba esquecendo de lembrar que o relacionamento abusivo, ele também pode ser psicológico. Pois é, gente, ele também pode ser psicológico. E um relacionamento abusivo psicológico, ele causa muito mal, ele causa um sofrimento muito grande para quem tá sofrendo aquele relacionamento. Ele causa um prejuízo social, um prejuízo profissional, um prejuízo afetivo muito significante. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso no Janeiro Branco. Ah, mas por quê? Além de tudo que eu já falei, por quê? Vamos pensar assim, as pessoas, quando elas estão no relacionamento abusivo, elas começam a não conseguir sair dessa bolha desse relacionamento. Então, fica muito difícil sair dele. E às vezes você vai se ver no relacionamento abusivo e não sabia. Então, essa live também é pra você que tá assistindo ao vivo, que tá compartilhando, que mandou pra amiga, pra prima, pra mãe, pra irmã,
para quem for, né? E para pro primo, pro irmão, pro amigo, para quem for, saber o quanto é importante estar e viver uma relação saudável, tá bom? Então, vamos voltar ao começo. A gente dá uma aulinha, vou falar um pouquinho para vocês, um pouco mais teórica, mas façam perguntas que a gente vai estar aqui conversando. Que nem a Ana Mistilene já mandou uma mensagem aqui, que ela está... Estou toda roxa, apanhei do companheiro, voltei faz 5 dias para minha mãe e na frente do meu filho. Ana, seríssimo esse seu relato aqui, né? Se você quiser conversar um pouquinho mais comigo, tanto aqui na página do Mais Psicólogos, que o link tá aqui, como você pode me procurar, esse é meu nome, pra gente conversar um pouquinho mais. Um beijo pro Rô que tá assistindo, que é o idealizador da página, grande parceiro, grande amigo. Tairine, Michele, Cirlei, que é psicóloga no Rio. A Tairine é estudante de psicologia aqui em São Paulo. A Flávia é psicóloga de Londrina. A Mayra, um beijo pra você. Rodrigo Rodrigues, tudo bom? A Aline tá falando que é um ótimo tema. E a Jaqueline sofreu quando criança, vendo meu pai agredindo fisicamente minha mãe. Pois é, isso acontece muito também, sabia? A gente assistia muito nossos pais ou avós fazendo esse tipo de abuso, tanto físico, como vocês estão contando, a Ana e a Jaqueline, físico, mas também a gente começa a perceber, depois de assistir essa live, como o abuso psicológico acontece. Às vezes a gente nem percebe que ele acontece tanto, mas ele acontece. Vamos começar então a nossa aula /live /bate-papo de hoje. Como que um relacionamento abusivo ele começa? Então, primeiro ele começa de uma forma muito sutil, que ele começa tão devagarzinho que fica difícil para a pessoa que é vítima do abuso. A gente vai chamar de abusador e abusada. Então, a pessoa que é vítima do abuso começa a não conseguir perceber, porque afeta a capacidade da vítima de reconhecer a situação de violência. Por quê? Começa tão devagarzinho, começa tão superficial que você não percebe. E aí, quando você vê, já foi. Por exemplo, né? Um dia o seu namorado foi e te deu um empurrão mais forte. Ou um dia o seu marido falou e te xingou. Ou um dia o seu companheiro foi lá e te maltratou. Foi uma vez só, isolado. Aí você fala, teve aquela briga, aí você vai lá e desculpa. Aí com o tempo vai acontecendo mais vezes. E aí por isso que vai começando e quando você vê, já tá ali no relacionamento abusivo. É uma relação, sim, que machuca, que fere, tanto emocional quanto fisicamente. Desculpa, só interromper. Denis, a minha abordagem é a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Desculpa, não falei isso antes, gente. Então, voltando. A violência, ela fere emocionalmente também. Quando a gente fala de ferir emocionalmente, a gente tá falando de autoestima, né? Porque se a pessoa que tá ao nosso lado, que a gente confiou de passar a nossa vida, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento de amizade, seja familiar, a gente confia naquela pessoa. Então aquela pessoa começa a falar mal, a xingar a gente começa a se sentir mal. E aí a autoestima decai. Quando a gente tá falando de relacionamento abusivo, a gente tem que pensar também que predomina o excesso de poder sobre o outro. Então, a pessoa que tá fazendo a violência, que tá sendo o abusador, que a gente chama, ele tem o desejo de controlar o abusado, controlar a vítima e de tê-lo para si. Quando a gente fala esse tê-lo para si, entre aspas, é o seguinte: ele quer aquela pessoa só para ele. Então, tudo que aquela pessoa faça que dê um pouquinho de liberdade ou que dê um pouquinho da chance daquela pessoa ver um mundo fora desse relacionamento, vira briga. Então, ele quer ter aquela pessoa só pra ela e fazer ela viver numa bolha que é só dela, pra ela e acabou, ponto final. A Vera ali está perguntando: minha filha passou por um profissional que tentou abuso. É normal? Acho que não, né? Eu não tenho verdades absolutas se é normal ou não. Mas acredito que não seja normal uma pessoa ser assediada ou abusada por um outro profissional. E acho que não seja normal, né? Acho que qualquer coisa que só pode acontecer com consentimento. Tá, Vera? Vera Alice, desculpa. Então, se ela quiser conversar comigo ou conversar aqui no Mais Psicólogos,
Pede pra ela mandar uma mensagem pra gente, tá? Aí a Ana tá dizendo... A Ana é aquela que contou pra gente que ela apanhou do companheiro, voltou faz 5 dias pra mãe e apanhou na frente do filho dela. Ela falou que ele foi no serviço e xingou pra todos ouvirem e ela agora tá de férias, que essas palavras são horrorosas. Então, Ana, esse tipo de situação que você sofreu, esse xingamento ou essa humilhação perante os seus amigos, também é um tipo de abuso, né? Porque quem tem o direito de xingar o outro? Ninguém, né? E o que acontece? Normalmente, a pessoa que fica presa a um relacionamento abusivo e é um relacionamento destrutivo e danoso, não é um relacionamento bacana. Não é um relacionamento legal, né? Não tem como ser. E esse relacionamento, ele pode acontecer tanto em amizade, quanto familiar, quanto afetivo, tanto quanto no trabalho. Eu vou focar aqui um pouquinho mais na relação de relacionamentos abusivos afetivos, tá? De companheiros, marido, mulher, homem, mulher, mulher, namorados, noivos, o que for. Mas eu vou focar no relacionamento afetivo. Mas os exemplos em si cabem para todos os âmbitos de relacionamento que a gente tem, tá? A Evelyn tá me perguntando qual o perfil psicológico do abusador e o que faz ele ter esse sentimento de possessão. Evelyn, como eu tô dando essa aulinha, vou contar um pouquinho mais da parte teórica, durante a aulinha vai aparecer essas suas questões, essas suas respostas. Então fica aqui, fica assistindo que você já vai saber a resposta, porque a gente tem um fiozinho aqui de meada pra gente seguir. Eu tô contando primeiro o que é, como a gente percebe, pra depois ir diferenciando um do outro, tá? Aí a Michelle tá falando, sim, a possessividade é muito presente nos relacionamentos abusivos. E aí, colocando até mais do que a Michelle falou, gente, além de estar presente nos relacionamentos abusivos, a gente tem que saber diferenciar possessividade de ciúme. Possessividade é quando você quer aquela coisa pra você, é só sua e ninguém toca e é só seu. Ciúme todo mundo tem, e assim, ciúmes e ciúme. Tem o ciúminho que todo mundo tem, que é bacana pra relação e tudo mais. Tem ciúmes e aí tem a possessão também, né? Então são coisas diferentes, mas é uma coisa muito presente. E por que o agressor, até ajudando um pouquinho já na resposta da Evelyn, qual o perfil? O agressor é assim, ele é muito possessivo porque, deixa eu até, vamos pensar assim, a pessoa que é a vítima, ela tá vivendo aquele relacionamento e ela idealiza que aquela pessoa é bacana, que aquela pessoa é legal e que aquela pessoa não está fazendo abuso. Quem está na situação não vê o outro como abusador. É muito difícil, tem que ter uma consciência, assim, muito contínua para conseguir chegar e ver que tá no relacionamento abusivo por dentro. É muito mais fácil a gente conseguir muitas pessoas falando de fora até que a gente se liga. Quando a gente tá dentro da relação, fica um pouco mais difícil da gente ver. Mas aí, o que acontece? Você vive ali aquele relacionamento. E aí, tudo que você quer fazer... Vou dar um exemplo aqui. Evelyn, é muito exemplo, tá? Mas, quero ir no shopping. E aí, você conta pro seu namorado, noivo, marido, o que for. Vou no shopping com as amigas. Ele não vai curtir. Porque você tá fazendo alguma coisa que não é com ele e que ele não tem controle sobre tudo que tá acontecendo à sua volta. Entendeu? Então, tem essas atitudes também de possessividade, é isso. Ele quer que você viva naquela bolha, que você não tenha amigos, que você não tenha nada, pra conseguir te controlar. Literalmente, o abusador quer ter o controle sobre você, tá? Isso é uma coisa muito, muito clara. Shirley, como ser de relacionamento abusivo? Olha, além da psicoterapia, que é muito importante, mas assim, muito importante nessa hora pra te ajudar a te fortalecer, a conseguir até ver de fato que você tá nesse relacionamento abusivo, tem outras técnicas que eu vou também trazer aqui na aula. Eu vou ler só mais a pergunta da Ávila e do Denis pra gente continuar a nossa aula. Então, a Ávila tá dizendo assim: as piadinhas de mau gosto, relacionadas ao físico, etc., também é uma forma de abuso, ainda que não seja na presença de terceiros. Com certeza. Não tem a menor dúvida. Qualquer coisa que te desagrade, seja contínua e te afete, e você vê que a pessoa faz pra te afetar, é uma forma de abuso psicológico. E ela é psicóloga. Bacanérrima essa pontuação. O Denis tá falando: me felicito constantemente pelo espaço Viva Life.
em que a página disponibiliza para trás discussões tão rica feito essa. Talvez o maior problema é quando a vítima aceita esse estado de redenção, prende-se toda a sua autonomia e aceita a invasão como algo já calejado, ou seja, não machuca mais. É verdade, Denise, e uma coisa que eu vejo muito, não é nem calejado mais, mas é assim, a pessoa já sofreu tanto durante o relacionamento que quando o relacionamento termina, seja pela razão que for, ela nem sofre tanto, né? Enfim, vamos voltar aqui. Pode acontecer com uma familiar, amizade, afetiva ou no trabalho. A gente vai trabalhar mais aqui dando mais exemplos de relacionamentos afetivos, mas pode ser para qualquer tipo de relação. E essas relações, elas são muito, muito, muito perigosas por simples motivos. Primeiro, porque coloca o abusado, a vítima, numa situação que é super difícil de sair. Seja porque ela se tornou dependente de alguma forma, ou economicamente, ou afetivamente, ou tem alguma coisa ali, algum ganho secundário que está segurando ela naquela relação, seja insegurança de ficar sozinha, medo de ficar sozinho, uma questão financeira, algum ganho secundário que a pessoa às vezes nem sabe conscientemente qual é, mas que ele existe. Seja por a pessoa sentir medo do outro, então, se eu terminar com ele, ele vai me bater, ou ele vai fazer alguma coisa, ou ele vai tirar meus filhos, ou alguma coisa assim, medo do outro. Ou ainda, e o mais difícil de lidar, é quando a gente vê que ainda tem esperança que as coisas melhorem no futuro. Então é aquela pessoa que sabe que tá num relacionamento abusivo, mas tem aquela esperancinha que as coisas vão mudar no futuro, então ela fica na espera desse futuro. Então ela fica ali esperando o futuro acontecer e o futuro não acontece, né? E tem situações que representam um relacionamento abusivo. Quando eu falo situações que representam um relacionamento abusivo, eu quero falar assim. É difícil definir quando um relacionamento se torna abusivo. Porque não é assim, ligou uma chavinha do dia pra noite. São vários comportamentos que o abusador ou a pessoa que pratica o abuso vai tendo e que a continuação desses comportamentos que geram um relacionamento abusivo. Mas isso é dos dois lados. Por quê? O abusador, ele só consegue fazer com que o relacionamento vire abusivo se o abusado se permite estar nessa situação. Exemplo. Vai parecer muito bestinha o exemplo, mas é assim. O abusador é aquele cara que vai lá e dá o primeiro tapa na cara da mulher. Abusador físico, para ficar um exemplo bem concreto mesmo pra gente entender. O primeiro tapa. A primeira vez que a mulher aceita o primeiro tapa é onde ele sabe que ele pode fazer a segunda vez, porque a mulher aceitou uma vez. Então ele deduz que ele vai fazer de novo e a mulher vai aceitar de novo. Então é nessa hora que você aceita o comportamento do outro, é que vira um relacionamento abusivo. Óbvio que são vários comportamentos diferentes que linkam para a mesma situação. Mas é mais ou menos assim que a gente chega. E o que eu vou trazer agora? Eu vou falar bem devagar, né? Porque é uma lista bem importante. Vou trazer uma lista de atitudes mais comuns, comum entre muitas aspas, né? Normativos, comuns, que a gente pode pensar se a gente já viveu, se a gente conhece alguém que vive, que são mais comuns em pessoas que sofrem de relacionamento abusivo, tá? Então, eu vou falar essa listinha, eu vou ler ela bem devagar, porque ela é um pouquinho extensa, mas eu vou ler ela bem devagar e a gente vai conversando sobre esses tópicos conforme vocês forem mandando questões. Eu só vou ler vocês aqui. A Karine, ela falou assim: meu namorado já gritou várias vezes comigo em discussões bobas, já me xingou e é muito ciumento. A maior parte das nossas brigas são porque ele age com grosseria. Ele pede desculpas e diz que vai mudar, mas precisa de um tempo. Gostaria de saber se esse é um tipo de relacionamento abusivo e como se esse perfil ele poderia chegar à agressão, levando em consideração que ele se transforma. Karine, vou te falar assim. Primeiro, que eu não gosto de generalizar. Eu não sei a sua história como um todo. Eu não sei responder sim ou não só com esse seu relato. E não é nem correto que eu faça isso aqui. Eu vou te sugerir que você entre em contato comigo, tá aqui o nome da minha página no Facebook mesmo, pode mandar uma mensagem pra gente conversar mais sobre isso. Mas o que acontece? O relacionamento abusivo, a gente caracteriza ele por qualquer ato ou atitude
onde o outro tem com você, seja uma agressão física, uma agressão verbal, que te machuque, te incomode e que com isso tire um pouco da sua, não quero falar autoridade, tira um pouco da sua independência, da sua liberdade. Você acaba não fazendo tal comportamento, que não é destrutivo, não é considerado errado, que é uma coisa até que te fazia bem, mas você não faz mais por conta do outro, tá? Então é isso que eu tô te trazendo. Não consigo dizer se ele chega a te agredir, não sei o que é a sua história de vida para conseguir te responder isso, tá? Mas me procura pra gente bater um papinho melhor sobre isso, tá? A Ávila, que é psicóloga, também tá dizendo assim: pode ser que essa pessoa abusada tenha um ganho nesse relacionamento que a impeça de acordar e pedir ajuda. Infelizmente acontece, que é o que a gente fala aqui de ganho secundário, né? Sempre tem aquele ganho secundário, porque a pessoa não sai dessa relação por algum motivo. Aí a Vanusa tá dizendo assim: muitas pessoas que sofrem abuso tentam justificar o comportamento do parceiro. Exemplo, ele faz comigo só quando está nervoso, mas ele é trabalhador, mas ele não deixa faltar nada, e assim por diante. Vanusa, com certeza existe esse tipo de situação, sim, e é muito comum, mais do que a gente imagina. Por quê? Como a gente não quer reconhecer que nós estamos num relacionamento abusivo, a gente começa a justificar a atitude do companheiro pra não ver essa situação, né? Aí a Aline tá falando assim: tem um perfil psicológico da vítima, por exemplo, alguns traços de personalidade que possam tornar as pessoas mais fáceis e acabarem presas no relacionamento abusivo? Aline, não tem. Porque isso não tem a ver com um perfil psicológico. Todo mundo pode participar ou estar em um relacionamento abusivo e não perceber. Tem mais a ver como condiz os comportamentos e as situações e como a vítima vai percebendo e vai tendo uma perspectiva das situações. Tá? Então não tem um perfil psicológico definido sobre vítima ou sobre abusador. Por quê? Tem abusador, é que assim, deixa eu voltar um pouquinho para tentar te explicar melhor. O relacionamento abusivo ele não começa do nada, como a gente já tá conversando aqui. O que acontece? Deixa eu pensar, deixa eu fazer a frase. É assim: o abuso só começa quando o abusado permite que o abuso aconteça. Como assim? Então eu tô deixando o cara bater na minha cara? Não é isso. Mas é assim: o rapaz vai lá e bateu na sua cara. Tô dando um exemplo, tá? O cara vai lá e deu um tapa na sua cara. Tá bom. Você ficou bravo, não sei o que, mas você deixou. Isso dá brecha pra ele fazer de novo. E aí, ele não vai te bater, mas ele vai te tratar mal. Ele vai te empurrar, ou ele vai te xingar. Então, você vai dando brecha pra acontecer. Não importa o perfil que você tenha, nem o perfil que o outro tenha. O perfil do abusador pode ser de uma pessoa mais possessiva, ciumenta. Tem um perfil mais dominador. Mas isso não significa que é um dominador e um dominado. Não. Porque é uma coisa cíclica, que ambos caem nessa relação. Às vezes, o abusador, ele faz porque o abusado deixa. Mas se ele entra num relacionamento saudável, onde a pessoa não deixa ser abusada, ele consegue se relacionar normalmente. Então, varia muito de relacionamento para relacionamento, não de perfil psicológico. Consegui te responder? Tentei explicar da maneira mais que eu consegui. Eu espero ter conseguido, na verdade. Evelyn, eu trabalho com a teoria cognitiva comportamental. Obrigada, Mariana Jacom, pelo elogio do assunto. Aí a Rani Pará tá perguntando: um abusador em relacionamento sempre vai ser abusador? Ou seja, em outros relacionamentos ele vai ser também? Rani, eu acho que eu consegui te responder isso agora, né? Não, depende muito do relacionamento. Isso só acontece quando tem duas pessoas. Uma pessoa única não consegue. Então, depende. A gente vai falar muito esse depende, talvez, porque depende da subjetividade de cada um, na situação que ele tá, da maneira que ele percebe a situação, depende. E eu vou ler o Denis e vou começar a falar comportamentos comuns de pessoas que fazem o abuso, de abusadores, mas são comportamentos comuns, normativos, pode não ser que seja todos, pode ser que seja um ou outro, mas é os que mais acontecem, o que mais acontece em clínica, em estudo, no consultório, é o que a gente mais vê. Mas vamos lá, Denis. Concordo que fechar os olhos para os abusos é uma aceitação para que o algoz invada de forma ainda mais agressiva e promova grandes estragos.
É que, na verdade, Denis, a pessoa que tá no relacionamento, ela não vê como um abuso, né? Ela vê como parte da relação naquele momento, né? Bom, Aline, muito de nada, tinha dúvida em relação a isso. Que bom que você conseguiu entender, que bom que eu tô me fazendo entender aqui com vocês. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou falar bem devagar, eu tenho uma listinha aqui que eu vou falar pra vocês. Então, comportamentos mais comuns que a gente vê o abusador. Então, tentar colocar. Então, eu vou ler assim, eu vou ler a frase. Imagina que é o que o abusador faz. Tentar colocar você contra seus amigos e seus familiares. Decidir com quem você pode ou não se relacionar. Então, ele tenta controlar com os seus amigos, quem que é seu amigo, quem que não é, da sua família, quem que você pode ver, quem que você não pode ver, e ainda tenta controlar com quem você pode se relacionar ou não, tá? Ele quer controlar as suas roupas, as suas mídias sociais, então o que você posta, o que você deixa de postar, com roupa você sai, com que roupa você deixa de sair. E quando você posta uma foto, ele... Exemplo, selfie, mulheres e selfies. Fala uma mulher que não tentou ou já não tirou uma selfie na vida, hoje em dia, né? Aí você vai lá e se arruma e tal, e pega o ângulo certo, tira ali a selfie, o cara, nossa, você tá ridícula, nossa, que nada a ver a foto, nossa. E fala um monte de groselha da foto que você tirou. Fica uma dica aí de um comportamento. Então ele controla, ele fala, ai, que feia, que não sei o quê. Fica de olho. Ele impede você de fazer determinadas coisas, e normalmente são coisas que, você gosta, 2, são coisas que envolvem outras pessoas, 3, são coisas que envolvem outras pessoas e que não envolvem ele. Exemplo, fazendo academia. Então eu vou fazer academia no meu horário e tal, e vou lá. Aí o cara, como o cara, ou a mulher, sei lá, quem for, mas vai fazer academia, não, mas nada a ver, não, nossa, não, nada a ver, não quero que você faça, nada a ver, não precisa. Começa a colocar um monte de empecilho pra você não fazer mais. Era uma atividade sua, o seu tempo, e você tinha ali a sua rede de conhecidos ou de amigos que talvez não fosse a dele. Corta fora. Quando vocês estão discutindo, seja pelo que for, ele consegue discordar sempre de você, ou na maioria das vezes. Ele te pune com frieza quando vocês discordam, ou com indiferença, e faz algo para que você se sinta desconfortável. Então, vocês estão ali discutindo, Você pode até estar certa, você pode ter a certeza absoluta que você está certa. Aquela pessoa vai conseguir, 1, fazer você se sentir mal. 2, fazer você se sentir errada. E 3, fazer você se sentir diminuído naquela situação. Exemplo também bobão. Céu é azul. Eu tô falando céu é azul, céu é azul, céu é azul. Pessoa que é abusador. O céu é verde. O céu é verde, o céu é verde, o céu é verde. Ele vai conseguir fazer você acreditar que o céu é verde. E ele vai conseguir você se sentir culpada por ter falado que o céu era azul. Consegue entender o nível que as coisas conseguem chegar? É tipo isso. Tô dando exemplos mais escrachados, mais concretos, pra gente conseguir entender bem, pra você que tá assistindo conseguir ver se cabe alguma coisinha ali no seu relacionamento, pra depois a gente chegar numa conclusão. Outra coisa, irrita quando você toma qualquer conclusão ou qualquer decisão sem consultar ele. Mas é assim, vou até a esquina numa lojinha que eu quero. E você foi, e você avisou depois. Como assim você foi na loja e faz aquele escarcéu todo? Também. Usa a intimidação ou a ameaça para conseguir as coisas. Então, se você não fizer isso, você vai ver só, eu vou te abandonar, vou te largar, você não vai achar ninguém melhor que eu. Intimidações e ameaças. Faz você se sentir incapaz de tomar decisões, porque ele vai falar que toda decisão que você tem é errada, tudo que você faz não dá certo. Então, você vai começar a se sentir incapaz de tomar uma decisão sozinha, você vai precisar sempre ter a aprovação ou o aceite final dele para conseguir o que você quer. As coisas dele sempre, impreterivelmente, são mais importantes que as suas. Então, tem o aniversário do amigo da faculdade e tem o aniversário da sua avó. O aniversário do amigo da faculdade vai ser mais importante que o aniversário da sua avó. Tem isso. Ele quer que você acredite fielmente que se ele terminar com você, ninguém nunca mais vai te querer. Essa é a frase que mais aparece, que mais acontece.
Se você terminar comigo, ninguém vai mais te querer. Vou terminar com você, você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinha, sem ninguém. Ninguém te aguenta, ninguém te quer. Frase típica. Você não acha ninguém melhor do que eu. Eu fiz tudo por você. Típicas. Ele vai tentar sempre você ser errado. Você sempre vai ser errada. O exemplo do céu azul, do céu verde que eu dei aqui atrás. Sempre. Você sempre vai estar errada. Ele vai te pressionar sexualmente. Aí você me pergunta, isso chega a ser abuso sexual? Às vezes chega. Porque se você fala, não tô afim de fazer sexo, e o cara fica lá te pressionando, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, e você acaba fazendo, putz, tá bom, porque o cara quer, é abuso sexual. Tá? Abuso sexual não é só estupro, é abuso sexual. Então fica uma dica aí, bem importante pra gente pensar também. O relacionamento abusivo, normalmente o abusador, ele já te traiu, você conseguiu descobrir que ele te traiu, e ele consegue falar que a culpa é sua porque ele te traiu. Ah, porque você não me dá carinho, porque você não isso, porque você não aquilo, então eu te traí. Você sabe que ele te traiu, ele sabe que você sabe que ele te traiu, e ele ainda coloca a culpa em você por ele ter te traído. Também é um indício bem grande de relacionamento abusivo. E ele te faz passar vergonha na frente dos seus amigos e da sua família. Seja se comportando mal, seja te tratando mal, seja o que for, ele consegue fazer você sentir aquele desconforto, aquela vergonha na frente dos seus amigos. Deixa eu ler um pouquinho vocês aqui. A Karine tá falando uma frase. Para um relacionamento abusivo que ainda não houve agressão, tem como deixar de ser abusivo? Ou seja, tem como o abusado ensinar o abusador a mudar suas atitudes para manter um relacionamento saudável? Karine, não! Não com caps lock, neon e piscando, não! Nós não mudamos os outros. Gente, eu vou falar muito disso ainda. Nós não mudamos os outros. Não adianta você querer mudar, você falar pra ele que ele é abusador, que tá errado, que não tá bacana, que não tá saudável. Se ele não perceber, se ele não quiser mudar, não adianta. Ele não vai mudar, ele não vai melhorar. Ele pode te prometer um mundo, o fundo e um mundo. Não. A gente não faz as pessoas mudarem. As pessoas mudam porque querem. Tá? Então, não! Aqueles caps lock neon piscando, não. A Tereza Cristina. Não se conformar com o término do relacionamento e continuar a perseguir o ex-cônjuge em todos os lugares configura abuso? Não. Não, porque vocês não têm mais relação. A gente fala de abuso quando tem uma relação abusiva. Tá? A Jaqueline tá dizendo que nesse caso de traição aconteceu com uma amiga e ele traiu e é por culpa dela. É uma das coisas que a gente mais escuta, Jaqueline, infelizmente. Eu ia falar, nossa, é o que mais acontece. Essa frase de eu te trair, a culpa foi sua. E aquela frase que, se você terminar comigo, ninguém vai mais te amar, ninguém mais vai te querer, é o que mais tem. Então é o que mais a gente tem que ficar de olho. E isso, gente, que eu falei, são situações que o abusador faz, né? Então, o que o abusador faz. Agora eu vou falar pra vocês situações como você se sente. Então, como que a vítima se sente. Porque, às vezes, eu posso não ter trazido todos os exemplos do que ele faz, mas, às vezes, vai caber alguma coisa do que você sente. Então, vamos lá. Situações que você, vítima, passa. Você começa a se sentir diminuído e tem a sua autoestima destruída. Você começa a sentir medo de como seu parceiro vai agir com você. Então, você não sabe o que fazer, porque você não sabe como ele vai reagir. Um exemplo disso que eu vejo muito é assim, é aqueles relacionamentos que qualquer planejamento futuro é muito incerto e muito inseguro. Então, exemplo assim, a gente tá dia 30 de janeiro, carnaval é daqui 2 semanas. O que a gente vai fazer no carnaval? Não sei. E não é que ele não sei de tá tudo bem, ele não sei de, não sei se eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu não sei como ele vai reagir, se eu falar que eu quero ir num bloco, mas aí eu não sei se ele vai querer ir no bloco sozinho, e aí fica aquele medo de não saber como ele vai agir se você falar batata. Depois de um tempo, você começa a se questionar se gosta mesmo daquela pessoa. Então, putz, eu não sei se eu gosto dele, mas aí você começa a ver que talvez você tenha uma dependência daquela pessoa. O que a gente mais vê de dependência, tirando dependência econômica, que daí quando o marido banca tudo, o companheiro banca a casa e tem o poder aquisitivo maior, é a dependência de não querer ficar sozinha.
Então não é que eu vou ficar, eu tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de não estar com status de namorando, isso mais acontece. Então medo de estar solteiro é o que mais acontece, tá? Então eu prefiro estar com ele do que estar solteira, é o que mais acontece. A gente começa a criar desculpas constantes para as outras pessoas pelo comportamento do nosso parceiro. Então pensa aquele exemplo que eu dei antes do aniversário do amigo da faculdade, do aniversário da avó. Ah, não, mas é um amigo que ele não vê faz tanto tempo, mas o amigo é tão legal, mas ai, vai ser tão divertido, o aniversário vai ter tanto jovem, o aniversário da vovó nem vai ser tão legal, vai ser só um café, um bolo. Você começa a justificar os comportamentos desapropriados dele. E não importa o que você faça, você nunca vai deixar o outro feliz e você vai sentir isso, você vai sentir que sempre o outro não vai estar feliz do seu lado. Você vai ter aquele feeling de, putz, eu não consigo fazer ele feliz, eu já fiz de tudo que eu podia e o cara não tá feliz do meu lado. Tem essa também. E mesmo sabendo que você precisa terminar com aquela pessoa, que aquele relacionamento não tá bacana, que aquele relacionamento não tá legal, você não tem força pra terminar ele. Então, eu sei que não tá legal, eu sei que eu tô chateada, eu tô triste, a gente só briga e tudo mais, mas você não consegue ter forças pra terminar aquele relacionamento. Também tem essa. Uma coisa que muitas pessoas que estão em relacionamento abusivo conseguem começar a perceber que estão num relacionamento abusivo de fato é assim. A pessoa começa a pensar, eu era mais feliz antes desse relacionamento. Eu era mais seguro antes dessa relação. E tá ficando pior. Pô, antes eu conseguia sair pro parque, pro shopping, pro bar com minhas amigas, não sei o quê. Não consigo mais. Pô, se eu conseguia quando eu tava solteira, por que eu não consigo mais agora? Não, tudo bem, não vou fazer grandes coisas, mas por que eu não consigo fazer isso e me sentir bem? Então você vai vendo, você vai começando a ter esses links de realidade que as coisas têm que mudar, né? E sempre faz o que o seu parceiro quer que você faça em vez do que você quer fazer. Exemplo de novo do aniversário da vovó. O amigo do amigo da faculdade tem um aniversário, um churrasco, o que for, e tem o aniversário da sua avó. Você vai deixar de aniversário da sua avó, que é uma coisa que você adoraria ir, pra ir no aniversário do amigo da faculdade, porque é o que o seu namorado, marido quer fazer. Então você abre mão do que você quer pelo outro. Gente, isso é muito extremo, né? Porque vamos pensar que no relacionamento as pessoas cedem. Então um dia a gente vai num, um dia a gente vai... Existe ceder no relacionamento, mas existe o saudável de se ceder no relacionamento e existe essa coisa de fazer tudo que o outro quer. Então você nunca vai conseguir comer a comida que você quer, você nunca vai conseguir visitar o parente que você quer, você não vai conseguir fazer nada do que você queira. É sempre o outro é mais importante. Tem isso. Aí a Jaqueline tá dizendo aqui. Não, peraí, vamos ler na ordem. Aqui a Fran Tauran. Outra situação de abuso é quando a menina pede para o garoto se proteger, usar a camisinha e o cara se recusa. E a culpa é dela por quem está com o cara. Fran, essa questão de camisinha é bem bacana da gente conversar, né? Porque você tá pedindo pro cara usar a camisinha porque você quer se proteger, né? E o cara fala, eu não quero, eu não vou fazer. E o cara se recusa então a transar porque a menina não quer usar a camisinha. Aí o cara que tá sendo, não é nem, além do abuso, é inconsequente, irresponsável, né? A menina tá querendo se proteger, a menina tá fazendo certo, né? Então tem essa questão, é bem bacana da gente conversar. A Jaqueline tá dizendo de dependência emocional e que tem muita mulher que se ama pouco e se anula pra agradar o outro. Então, Jaqueline, tem mesmo, mas essa questão de se amar pouco, a gente linka com autoestima, né? Pra gente estar bem num relacionamento, a gente tem que ter uma autoestima muito bacana. A gente tem que se completar e se amar para conseguir amar o outro. Eu penso que relacionamento... Uma coisa assim, todo mundo fala, eu achei a metade da minha laranja. Eu penso assim, não, a gente não acha a metade da nossa laranja. A gente acha a laranja que faz a mesma laranjada que a nossa. Aí fica mais legal, porque eu faço a minha laranja. Eu achei alguém que faz a mesma laranjada que eu. Mas não que um se completa, porque a gente tem que ser inteiro para estar inteiro com o outro. Fica essa frase bacaninha para vocês. Aí a Janaína tá falando assim: difícil também para os filhos que crescem em casa, que crescem em uma casa que os pais vivem um relacionamento abusivo. Com certeza, Janaína, é muito difícil, porque criança vê,
a gente acha que não, a criança vê, e criança é o espelho do que a gente é. Então, se uma criança vê, tem que tomar muito cuidado para ela não repetir comportamentos abusivos, comportamentos disfuncionais, igual dos pais em relação a relacionamentos. E a Hendrika, se eu falei certo, se eu não falei, me perdoa, você fala como que tem que falar. Embora no relacionamento afetivo o homem frequentemente assume uma posição controladora, isso não é regra. Muitas vezes a mulher também pode ser a abusadora promovendo sofrimento ao outro. Com certeza, não. Eu tô dando esses exemplos, porque eu falei, eu vou exemplificar de uma maneira mais concreta, mas mulher abusadora, um relacionamento hétero, homo, o que for. Tô trazendo exemplos de abuso e abusadora, tô usando esses termos que são mais comuns, entre aspas, mas tanto a mulher quanto o homem podem ser abusados e abusadores, tendo relações hétero ou homoafetivas, independente. Agora, uma coisa que eu queria falar, que foi uma pergunta da... Sempre vai ser abusadora, uma pergunta da Karine, que eu falei pra ela assim, Karine, ela perguntou, tem como deixar de ser abusivo? Não tem. E eu vou responder de novo por que não tem, agora é parte dessa aula. Porque assim, a gente tem que lembrar que a gente nunca vai mudar o outro, mas nós podemos mudar nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem vamos pensar assim, a gente tem uma situação e a gente tem a nossa percepção sobre aquela situação. Se a gente mudar a nossa percepção sobre aquela situação, a gente se comporta de uma maneira diferente em relação àquela situação. Se a gente muda a percepção, a gente muda o comportamento. Dependendo de como a gente muda o comportamento, todo comportamento tem uma ação e uma reação. Então, você mudou a percepção, você mudou o comportamento, você vai mudar a sua ação em relação àquela situação. Pensando nisso, se você muda o jeito que você se comporta, você vai mudar a sua ação e, consequentemente, talvez você mude a reação do outro em relação à sua ação, tá? Pondo isso na mesa, isso não significa que você vai conseguir mudar o outro, ou falar pro outro, olha, eu acho que a gente tá num relacionamento abusivo, eu acho que você tá sendo isso comigo, eu quero que você mude. Não adianta. O outro tem que querer mudar. Por que eu tô falando isso e tô sendo tão enfática nisso? Vamos pensar assim, se pra gente mudar um comportamento nosso já é super difícil, quem dirá a gente querer que o outro mude um comportamento dele que a gente nem sabe se ele quer mudar ou não. Você entendeu? Então, exemplo, nada a ver, mas exemplo. Segunda-feira quero começar a dieta. Para você conseguir ter esse comportamento de começar a dieta, já é uma mega de uma batalha sua diária para você mudar o seu comportamento, a sua alimentação. Isso é uma coisa sua para você. Quem dirá você fazer algo para conseguir mudar o comportamento que o outro tem com você? Você entendeu? Então é muito mais fácil o outro querer mudar o comportamento dele do que você querer mudar o comportamento dele. Tá? Então a gente não vai conseguir modificar. Mas será que ele não vai melhorar? Se ele não quiser e se ele não ter consciência que tá no relacionamento abusivo, que ele tem que melhorar, e esse relacionamento só vai continuar e ser saudável e ser funcional se ele mudar, não vai acontecer, tá? Então, o melhor é você conseguir modificar as suas atitudes ao invés de tentar ficar explicando para alguém que ele tem que mudar de comportamento, de atitude para continuar tendo aquele relacionamento, tá? Eu tô ficando descabelada já, gente. Aí a Silvia tá dizendo assim: uma amiga foi traída e não consegue perdoar a traição. Sempre me diz que ama muito o esposo e não quer terminar o relacionamento, mas as brigas vêm aumentando. Como ajudá-la? Silvia, vou te pedir um favorzinho. Pede para ela entrar em contato comigo. Essa é a minha página no Face. Esse é meu nome, Stephanie Nebon. Sou Joe. Pede para ela me procurar no Face para eu conversar um pouco com ela, para eu entender o que foi essa traição. Ela não consegue perdoar, mas quer ficar. Por que ela quer ficar? O que é essa traição? Tem que entender um pouco melhor a história de vida, a historicidade dela. Eu não posso sair falando, não, faz isso, receita mágica que ajuda. Não é assim, né? A gente tem que entender a história da pessoa, o relacionamento, a subjetividade,
Pra aí, de acordo com cada situação, com cada relacionamento, a gente conseguir entender o que tá acontecendo e onde a gente pode ajudar da maneira mais ética e profissional e saudável possível, tá? Então, Silvia, pede pra ela entrar em contato que a gente conversa com ela. Ela tá falando que a relação foi uma traição realizada no trabalho com uma funcionária. Bom, pede pra ela entrar em contato comigo que a gente bate um papo. Fica tranquila. E o Anderson tá me fazendo uma pergunta assim. Você acha que a pessoa pode se acostumar e passar a gostar de um relacionamento abusivo involuntariamente? Anderson, essa sua pergunta é bacana também. A pessoa, ela vai se acostumar, porque ela não vai perceber que ela tá nesse relacionamento abusivo. Por quê? Porque no começo tudo eram flores de verdade. Então a pessoa era bacana, não fazia nada errado, não xingava, não maltratava, não humilhava. Com o passar do tempo vai rolando esse relacionamento abusivo e ela não tá percebendo que tá nesse relacionamento abusivo. Logo, ela se acostuma. Agora, se ela passa a gostar desse relacionamento involuntariamente, eu não posso dizer que ela vai gostar, mas eu posso te dizer que de alguma maneira ela tem um ganho secundário que faz ela continuar nesse relacionamento. Vou te dizer que normalmente, pelo que a gente tem visto em estudos, em clínica, consultório, as pessoas não gostam quando descobrem que estão nesse relacionamento. Elas continuam por questões de comodidade, por questões financeiras, mas quando quer dar o basta e vê que tá num relacionamento abusivo, que não tem mais jeito, acabou e não dá, é muito difícil. Não sei te responder se passam a gostar, sim. Não acho que não. Assim, acho que não, tá? O que eu conheço. Não sou a dona da verdade e não vi todos os relacionamentos abusivos que existem no planeta, né? Mas eu posso te falar que pra se proteger do abuso, a primeira coisa que a pessoa tem que começar a fazer, gente, dica importantérrima pra vizinha, pra tia, pra prima, pra quem for, pra amiga, pra quem for, ou pro amigo, pro tio, pra quem for, né? Começar a pensar o que te mantém nessa relação e se realmente vale a pena seguir nela. Então, se fazer essa pergunta, vale a pena manter essa relação? Vale a pena seguir essa relação, né? Seguir adiante com essa relação? Perguntinhas chaves, vou até repetir. Vale a pena se manter nessa relação? Vale a pena seguir nessa relação? Conseguindo se responder essas questões, assim, muito verdadeiras, a gente consegue já chegar em algumas respostas bem bacanas. Outra dica muito, muito importante é conseguir estabelecer regras e que as consequências sejam firmes e claras. Então, de novo, o que a Karine perguntou, se dá para mudar. Situação, perspectiva, mudança de perspectiva, mudança de comportamento, novo tipo de ação. Se essa ação falar que se houver uma reação XYZ, vai ter uma consequência e você manter essa consequência, começa por aí. Então, te traiu, exemplo, traição. Se você me trair de novo, se você me trair, acabou. E aí rolar a traição e realmente acabar, você vai conseguir trazer consequências e regras firmes e claras para aquilo não acontecer mais. Dando exemplos muito drásticos, muito concretos para a gente conseguir entender, tá, gente? E de novo, para reiterar a frase, o abusador só tem força quando o outro se submete e não questiona. Então, o abusador só tem força quando o outro permite que o abusador tenha força. Por quê? Porque o abusador, ele precisa da falta de capacidade de reconhecer o abuso para dominar. O abusador, ele não acha ou ele conscientemente 100% não perceba que é um abuso, mas ele, assim, ele faz porque ele sente algum prazer naquilo, ele não tá fazendo aquilo de, não tô dizendo todos, tô dizendo normativo, tô dizendo grande maioria, tem, né, as suas especificidades cada um. Mas normalmente ele sente prazer em dominar, ele sente prazer em outras coisas, ele não é mau, ele não faz aquilo porque ele sabe que ele tá te fazendo sofrer, depois, né, então assim, o abusador, ele precisa da falta de capacidade de reconhecer o abuso para dominar, tá?
uma coisa muito, muito, muito importante. Você que tá aí assistindo agora, ao vivo, ou compartilhou para alguém, você que tem que respeitar os seus limites em primeiro lugar. E não se submeter, mas assim, não em nenhum caps lock, tudo, assim, não se submeter a nenhum tipo de controle, a nenhum tipo de xingamento, a nenhum tipo de desrespeito, né? Se amar, se preservar, se cuidar, se respeitar. Primeiro lugar, você sempre. Uma coisa muito importante. A culpa do relacionamento abusivo não é sua. A culpa não é de quem tá sofrendo abuso. O abusador permitiu. O abusador deixou. O abusador fez por onde? Não. O abusado, mil perdões, o abusado não tem culpa. Não tem culpa. A culpa não é sua que o cara te xingou. A culpa não é sua que o cara te bateu. A culpa não é sua que o cara te desrespeitou. E não é você que tem a missão de mudá-lo. A missão de mudá-lo. Não é você. É ele que tem que querer mudar. Então, a culpa não é sua por esse relacionamento ter sido um relacionamento abusivo. Tá? E, gente, pra quem tá assistindo, pra quem tá compartilhando, o apoio familiar, o apoio de amigos é essencial para quem tá vivendo um relacionamento abusivo. E por quê? Porque a pessoa, ela tá naquela bolha daquele relacionamento. E aí, quando ela conseguir ver que tem redes de apoio que vão ajudar ela, que vão passear com ela no shopping, que vão ficar com ela no domingo à noite, que vão conversar num sábado, que ela tem uma vida social, que ela tem um ciclo social de pessoas que gostam dela, é importante criar laços sociais que façam a pessoa se sentir segura, se sentir ouvida, se sentir acolhida. Porque isso vai gerar autoestima para aquela pessoa. E a autoestima vai ajudar a seguir em frente. Tudo isso, além, claro e óbvio, da psicoterapia, que é super, hiper, mega importante para qualquer um, em qualquer situação. Mas principalmente em quem está num relacionamento abusivo. Isso aí, Jaqueline, não aceite o abuso, seja ele qual for. Bom, gente, essa é a live de hoje do Mais Psicólogos sobre relacionamentos abusivos. Mais dúvidas, mais perguntas, alguma outra questão? Enquanto vocês vão mandando mais dúvidas, perguntas ou questões, vim aqui contar também que, para quem não sabe, eu já participo da página do Mais Psicólogos há um tempo, eu faço lives já há um tempo. Tirei um recessinho aqui, umas férias, voltamos hoje para fechar esse janeiro branco com tudo. Amanhã tem mais live, que é o último dia de janeiro. A gente tá aqui em prol do janeiro branco, que é um mês em conscientização à saúde mental, que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física e tudo mais, que deve ser cuidada, deve ser tratada com todo o carinho e a especificidade que se merece. E tenho uma novidade agora. Vamos voltar com as lives de 15 em 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, estarei toda terça-feira aqui online, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Mais Psicólogos, trazendo temas que nem o que a gente trouxe hoje de relacionamentos abusivos, temas relacionados à psicologia, ou temas que vocês queiram saber um pouco mais, para a gente bater um papo, conversar e tudo mais. Então, vou pedir, por gentileza, que se vocês tiverem ideias de temas, sugestões, mandem aqui nos comentários, que eu vou ler depois um por um pra gente trocar uma ideia e ver se a gente pode ter algum outro tema legal. A gente vai voltar, eu e Stephanie, volto com lives a partir do dia 27 de fevereiro, então a gente espera passar o carnaval e vai voltar com as lives quinzenais, a partir de agora não são mais semanais, são quinzenais, aqui no Mais Psicólogos. Então, dúvidas, sugestões, críticas, perguntas sobre o tema de hoje, sobre o relacionamento abusivo. Eu vou ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não vejo mais perguntas, não vejo mais perguntinhas. Então, é isso, gente. Vou ficar por aqui hoje. Quem quiser conversar um pouquinho comigo, esse é meu nome, Stephanie Nebó. Tem a minha página no Face, só conversar, mandar uma mensagem ali que a gente troca uma ideia. Tem aqui no Mais Psicólogos também. Então é isso, gente. Então, boa noite a todos e a gente se vê dia 27 de fevereiro.
Beijos!